Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a conhecer um pouco mais sobre pessoas especiais que fazem a nossa cidade crescer, brilhar a cada dia. O nosso convidado de hoje é uma pessoa abençoada e cheia de talentos. Se não vejamos, atua em várias frentes como professor, apresentador de podcast, também é pastor há 31 anos. Falo do pastor, professor e apresentador Reinaldo Mota. Meu querido, muito bem-vindo. Muito Ah, obrigada. eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com você, um prazer muito grande. Ah, E vamos lá bater um papo, tem muita coisa legal para a gente falar da nossa cidade, de tudo aquilo que você já apresentou. E ah, parabéns pelo programa, sucesso. muito Tá bom? obrigada, viu? Chamo de pastora Simone, como é que eu falo? Ah, pode ser, pode ser. Tá bom? E Então tá bom, pastor pastor. Reinaldo, Ah, não, pode chamar amém. de Reinaldo, não tem Reinaldo, problema. então pronto. Simone e Reinaldo, Isso pronto. mesmo, pronto. Bom, então antes da gente começar o nosso bate-papo, eu aproveito para reforçar para você se inscrever no canal. Procure no YouTube, você faz Osasco brilhar. Clique no sininho, ative as notificações. Toda vez que tiver uma nova entrevista, você vai ser notificado. Também gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse com outras pessoas, para que esse programa chegue a muito mais gente, não só da cidade, região, enfim. E eu sei que nosso programa está indo para outros países já também, tá bom? Então eu quero agradecer toda a audiência. Muitas pessoas têm assistido, comentado. Muito obrigada mesmo pelo teu apoio, pelo teu carinho. Vamos fazer com que o nosso programa chegue aí, ultrapasse mais fronteiras. Bom, então nós sempre começamos com um versículo. E hoje tem um versículo especial. Lógico, sempre tem um para o convidado, mas hoje Deus me deu dois versículos. Um para você e um para quem está nos assistindo. E é um versículo que fala sobre sabedoria, porque hoje em dia muitas pessoas parece que estão com uma dificuldade para tomar decisões, né? Ou às vezes tomam uma decisão por meio das emoções, e nós aprendemos, de acordo com a palavra, que a gente não pode seguir por emoção, a gente tem que seguir por o conselho do alto, né? Então, quando a gente falta sabedoria, acaba a gente sofrendo pelas consequências. Então, o primeiro versículo que o Senhor me deu para dar para você Opa, está em Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. amém. Tá? Então, esse provérbio é específico para você, até porque você ministra a palavra, através da sua boca vem o conhecimento, o entendimento. Eu tenho certeza que muita gente já se aconselhou e vai continuar se aconselhando com você. Então, que o Senhor continue te usando como instrumento dele para todas as pessoas. Amém. Independente da vida que a gente tem, lógico, secular, a gente tem muita coisa para fazer, mas especificamente para o teu ministério. Amém. Amém? Obrigado. Então, esse é para você, tá bom? Que o Senhor Amém. continue Obrigado. te usando e te abençoando. E eu quero dizer para você que está nos vendo, um trecho da palavra que está em Tiago 1:5. Então, eu queria que você prestasse atenção. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus, que dá a todos liberalmente, e não o lance em rosto, sem lhe dar, e ser-lhe-á dada. Então, às vezes, a gente chega num momento de encruzilhada na vida, né? Que eu já estou aqui pregando praticamente, né? E em alguns momentos da nossa vida, eu sei, eu tenho certeza que o Ismael já passou por isso, o Reinaldo já passou, eu já passei, enfim, você que está assistindo também. Então, eu penso que o senhor falou para mim, esse programa vai ser um instrumento talvez, de transformação para algumas vidas que ele está assistindo aqui, tá? Então, antes de tomar uma atitude, não tome na raiva, não tome na ira, não tome em tristeza, não tome em emoção. Peça a Deus, Senhor, sabedoria do que o Senhor faria, o que o Senhor me indica para fazer. E aí peça conselhos também, se de repente você tiver falta de sabedoria, e aí sim você toma uma decisão. De preferência, de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus não quer nada triste, nada ruim para nós, só quer bênção, tá? Então, este versículo é especial para você que está nos assistindo. Eu nunca fiz isso. É mesmo? Não, nunca. Eu sempre falo o versículo ou para a pessoa. Hoje a gente fez uma gravação do aniversário, eu fiz um versículo para a cidade, que também foi diferente. E dessa vez eu estou fazendo dois. Um para o convidado e um para você que está assistindo, tá bom? É para você que está nos vendo. Deus tem grandes coisas na sua vida, tenha certeza disso. Bom, eu quero ler então um mini currículo e estou descobrindo aqui que ele
omiti algumas informações, Não, e mas tem ele uma vai, tem uma outra que eu omiti ainda, vamos lá. ele vai contar tudo pra gente, né? Então, hoje vai ser aqui o papo reto, nosso É, aqui, que ele vai contar muita coisa. Bom, então, ele vai falar que vai ter as fotos, né? Casado com a senhora Leia Regina, tem 3 lindos filhos, João, Pedro e Gabriel. É formado em História, Filosofia e Sociologia. Locutor de rádio, formado na Rádio Oficina, pastor há 31 anos e já atuou como presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Osasco. Que bênção, 10 anos. durante 10 É, anos. 10 anos. E também é organizador da Marcha para Jesus, de Osasco por 20 anos. Da primeira até a 20ª marcha, eu fui o organizador da marcha. Ah, que maravilhoso, né? Tão importante. Um evento tão bacana, né, para a comunidade cristã aqui, aqueles que professam, Tem que muita creem em história, Jesus, viu? né? Tem muita história. A marcha tem muita Ah, história. maravilha. Depois, se der o tempo, você conta aqui uma dessas histórias, tá bom? Também foi candidato a prefeito de Osasco por 2 vezes, em 2012 e 2020. Também atua como representante comercial no segmento de perfumes importados e apresentador do podcast Papo Reto, começando a 5ª temporada. Que maravilha! Em quanto tempo já, então? É o 5º ano, né? 5º É, ano. cada temporada é um Um ano. ano, olha aí. Alguns entrevistados, eu não vou falar porque a gente vai ver aqui nas fotos, tá? Então, ele vai contando aqui a narrativa. Bom, e aí tem um pedágio, né? Eu pedi para ele que ele falasse para nós um bairro do coração. E ele destacou aqui o bairro do Coração, quilômetro 18. Então, eu vou ler para vocês um trechinho que está no site visão360.osasco.sp.gov.br, porque ali tem uma história de cada bairro. Nós sabemos que temos 60 bairros, né? Agora que teve uma reorganização, alguns mudaram de nome, mas o quilômetro 18 continua sempre quilômetro 18. Então, na década de 1920, João Dante comprou uma gleba de terras da Estrada de Ferro Sorocabana, que pertenciam ao coronel Delfino Cerqueira, semelhante ao que hoje é a região do quilômetro 18. A região era caracterizada pelos seus brejos, a floresta tinha eucaliptos e chiqueiros, entrepostos para a venda de porcos. Olha, gente, imagina essa cena na sua cabeça como era o quilômetro 18 naquela época, né? Como centro de Osasco, o quilômetro 18 cresceu pela proximidade com a estação Comandante Sampaio, porque o 16 era o centro, né? Era o da água de Isso. Osasco. E o 18 seria a próxima em direção a Carapicuíba, né? Para aquele lado, né? A primeira indústria do bairro foi uma olaria às margens do rio Tietê. Nesse mesmo local, na década de 50, foi construída a indústria química Rio San, atual Ledervan. Então, esse aqui é um trechinho, um pouquinho só para você conhecer a origem, então, do bairro do quilômetro 18. Mas aí ele vai contando para nós, de acordo com a gente vai falando fotos, vai mostrando as fotos, ele vai conversando com a gente, tá? Então, agora, vamos Vamos lá, vamos projetar embora. aí. Eu peguei também algumas fotos, novamente, eu vou agradecer aqui o nosso querido Agope Garage, tem um site maravilhoso que tem fotos históricas de todos os bairros da cidade. Eu já Momentos entrevistei ele na históricos. TV Cidade, sabia? O Agop. Olha, ele É armênio. Agop, que é kirguiziano, alguma coisa assim. Mas eu entrevistei ele na TV Cidade. Ele falando da história. É o historiador atual de Osasco, que está presente, está vivo. É o Agop. e as imagens, né? Porque ele faz uma Não. pesquisa Não, não, claro, claro, brilhante. O claro, acervo claro. dele é fantástico, Sim. né? É maravilhoso. Então, aqui é uma das avenidas do quilômetro 18, gente. Não é Agora, Ideobrando? eu acho que é Ildebrando de Lima. É, Gente, parece. maravilhosa. Então, eu falei, não vou pegar essa foto para poder mostrar aqui, gente. Incrível, né? E aí, fala para mim, por que o quilômetro 18 é o seu bairro? Não, é porque assim, na verdade, a nossa comunidade está lá no 18 há bastante tempo, né? Então, assim, a gente foi crescendo e trabalhando junto ali com a cidade, a comunidade crescendo. Então, assim, começamos a conhecer muito de perto as pessoas. A gente, na verdade, eu era aqui da Campesina. Tá. E no quilômetro 18, onde estava instalada a nossa igreja. Então, a relação ministerial com o bairro que foi muito legal, muito grande. E hoje a gente vê o que virou 18, uma coisa linda, muitos restaurantes, bares, a juventude está por lá. Exato. Então, assim, é um bairro que foi transformando, né, conforme foi passando o tempo.
E tem a importância muito grande na cidade de Osasco, exatamente por estar nessa linha do trem, né? E também hoje, atualmente, por causa desse polo comercial dos jovens, entretenimento, dos bares, restaurantes, que virou o quilômetro 18. Virou a Vila Madalena, né, de Osasco. Exatamente. E aqui tem uma outra foto também que eu peguei também da internet. A Avenida dos Autonomistas, lógico que não é atual, não lembro agora se é 70, não sei. Tá com cara aí pelo ônibus, pelos carros, mas não sei se é década de Não, 70 ou só para 80. você ter uma ideia, eu era da Igreja Renascer em 1991 e 2. Ah, Eu, eu, como é que eu posso dizer? Eu cheguei em Osasco por causa da Rádio do Rossi. Eu, como locutor, fui para a Rádio Difusora Oeste, que depois virou Nova Difusora. E eu também era locutor da primeira FM gospel do Brasil, que foi a Imprensa Gospel FM, que era da Igreja Renascer, né? olha isso. E eu era locutor da rádio da Renascer. A Renascer que pagou o curso na época para mim na Rádio Oficina e tal. E aí eu tinha um movimento aqui na cidade, que era um trabalho de música gospel no teatro, no Espaço Cultural Grande Otelo, Grande hotel. toda segunda-feira. E não é como é hoje, não tinha as cadeiras. Então, durante 2 anos, tudo para falar uma coisa do quilômetro 18. Tá. Durante 2 anos, as bandas Oficina G3, Banda Resgate, Cates Barneia, Banda Rara, Rebanhão do Rio e muitas outras passaram aqui pelo Grande Otelo. A gente estava fazendo esse trabalho que iniciou-se do nosso programa na Rádio Difusora, Nova Difusora, Difusora Oeste, chamando a galera para ir para o teatro. E em torno de 500 jovens toda segunda-feira, não cabia lá dentro, parava a rua lá de fora. E Sim. todos os dias, porque a entrada, mesmo que o cara não entrasse, ele levava 1 quilo de alimento. Era uma cultura da época. Então a gente tinha as peruas do Fundo Social Tá. que recolhiam esse alimento toda segunda-feira. Então quando a gente iniciou, não era da Renascer. Aliás, nesse momento eu não estava em igreja nenhuma. Tinha um cabelão, rabo de cavalo, a gente pregava. Em torno de 100 jovens se convertiam por segunda-feira, Ai, que jogavam as maravilha. drogas no palco, no altar, cigarro, tudo ali. Gente, é um louvor. Foi uma revolução. Foi uma revolução na época. Tem gente que me encontra ainda hoje e fala: pô, Reinaldão, naquela época do Espaço Cultural. E aí eu acabei indo para Renascer. Eu não estava na Renascer, acabei indo, mesmo estando na rádio, tudo, da Renascer, eu não era da Renascer. E aí a gente, com esse trabalho que revolucionando, e não tinha outra igreja. A Renascer tinha Lins Vasconcelos e na Zona Leste. Em Osasco, em lugar nenhum tinha Renascer. E aí a gente ia abrir a primeira igreja fora desse eixo, Zona Leste e Lins, aqui em Osasco. Aí o Estevão me chamou e a gente negociou muito tempo no quilômetro 18, na Autonomista, aqui perto. Um espaço que acabou depois não dando certo, mas problema da Renascer. Mas a igreja da Renascer em Cristo na época, que hoje, como vamos dizer, a Lagoinha de hoje, na Renascer naquela época era a igreja da Tava no moda, né? auge, exato. É. Ia ser no 18. Então, assim, um pouquinho da história, eu vim para cá por causa da rádio, a Renascer em Cristo, a gente foi muito presente, o Espaço Cultural com todas essas bandas, porque eu era locutor da rádio, então eu tinha relação com essas bandas. Certo. E aí a gente trazia para Osasco, e eles vinham toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Ou era a Resgate, ou era... O Oficina G3 era mais presente. Certo. Eu tinha uma amizade muito grande com... Hoje é Bispo Manga, que era o vocalista, e o Juninho, da Oficina G3. Ele é o meu grande amigo até hoje e tal. Então a gente tinha uma relação muito próxima com a Oficina G3. Então eles quase toda segunda-feira estavam aqui em Osasco. Ai, que maravilha. Então assim, Osasco foi um polo do início do movimento gospel. Osasco, com certeza, foi um dos polos desse início do movimento. Que maravilhoso. Eu desconhecia de verdade esse movimento. Olha que incrível. É, Fantástico. e era muito louco, assim, porque assim, primeiro que nós nascemos sem uma igreja definida. Sabe aquela coisa? Cuidado que não tem igreja, não é igreja. E aí os pastores, e um deles, eu quero até mandar um abraço, o Bispo Weber, que depois ele acabou sendo pastor da Renascer de Osasco, mas ele era da igreja evangélica da Viliara, junto com o pastor Ageu. Tá. E era o pastor. Hoje é Bispo Wesley. Como é que é? Acabei de falar o nome. Não, Bispo Ageu. Não, pastor Ageu. Esqueci o nome do pastor. Acabei de citar. É. Bom, ele ia lá no Espaço Cultural para ver se a galera da igreja dele estava frequentando lá.
Olha, gente. E você sabe como é que a gente começou? Tem um detalhe muito interessante. Hoje a minha igreja tem uma baita estrutura, aquela coisa toda. Na época, a gente não tinha nada. Então, a Cristo Liberta do pastor Bispo Tiesi, aqui no Alto do Farol, ajudou muito a gente. Olha, que Por quê? bacana. A gente falava fazer um acordo, porque todo mundo queria tocar lá, porque lotava, era um absurdo de gente. Então, o louvor da Cristo Liberta ia tocar, em troca deles levarem o som. Olha aí. Então, eles levavam o som, aí depois vinha o Resgate, G3, assim por diante. Mas Cristo Liberta ajudou muito. Tinha o Ney, que tocava teclado. O Moisés Arruda, era daquela época, ele era membro da Cristo Liberta, ajudou muito a gente, o pastor Moisés Arruda, Olha aí. irmão do Marcos Arruda. Um grande abraço, Marcão. Grande pastor Marcos Arruda. A gente fez história. E nessa época, em 90, 91, 92, foi quando estava iniciando a Carisma também. Então a gente estava muito junto, eu, pastor Anésio, aquela galera toda. Que bacana, hein? Então, são igrejas que têm raiz, têm história na cidade de Tem Osasco. história. Isso. Muito lindo. Não é à toa que você foi presidente do Conselho de Pastores É, Evangélicos. Você conheceu todo mundo, né? conheci, Todas preguei as... em muita igreja, tive assim, o privilégio de ordenar muitos pastores. Igrejas independentes, assim, que não tinha ninguém. Como é que. Então eles procuravam um conselho na época e a gente ordenava os pastores, levantava, já conhecia alguns, e a gente ordenava muitos pastores. Olha E se aí. foi um trabalho, e preguei, tudo quanto é igreja. Todo dia eu estava passando com meu filho numa região, lá pro lado do Conceição, falei, filho, já preguei naquela igreja, naquela igreja, naquela igreja. Hoje eu estou mais tranquilo. Tá, certo. Estou até vivendo o final de um ano sabático, que Olha aí, que bem. Mas precisa, tem um momento que precisa, viu? precisa, né? Precisa. Não Todo é. mundo que E outra ministra. coisa, o jovem que está dirigindo a minha igreja, que eu praticamente apresentei ele na igreja, ele está tocando melhor que eu, para que que eu vou? Ah, Sabe, a gente tem que abrir passagem, tá certo. tem que abrir Tá passagem. certo. Para que outras pessoas É, possam. Você já deixou um legado, já fez um trabalho. ainda tem alguma coisa para fazer, mas Lógico. é, aquela responsabilidade que ele fez. Eu fui 30 anos pastor principal, presidente, assim, aquele pastor mesmo. Certo. Quem que aguenta? E nunca quis ser tempo integral. E olha que teve uma época que a gente estava ali em frente ao mercado municipal, onde é a videira hoje, a videira está Certo. lá. Tá. A gente que começou utilizando aquele espaço a primeira vez, e a igreja era grande, umas 500, para mim era enorme, 500 pessoas. Sim. Nós tínhamos pastores que eu contratava para me ajudar, e Olha eu aí. mesmo não queria ser tempo integral, porque eu sempre coloquei na minha cabeça, eu não tenho nada contra, mas Lógico. eu nunca quis ser assalariado de igreja, Tá. viver da igreja. Certo. Eu falei, eu trabalho aqui e trabalho aqui também. De graça eu recebi, de graça eu quero dar, é uma coisa minha. Certo. Eu aprendi com meu pai na fé, pastor Luiz Esquiliró. Olha aí. Se que você maravilha. puxar aí agora no Google quem foi Luiz Esquiliró, você vai ver que foi um dos maiores pastores, pregadores do mundo. Ele, na década de 50, 60 e 70, ele lotava Pacaembu, lotava... Ele e o Manuel de Melo eram os dois que faziam essas cruzadas. Só que com diferença que esse pastor Luiz Esquiliró, ele ia para a Itália, um país altamente católico, e fazia grandes cruzadas. Ele tem uma autobiografia dele, que ele faleceu agora com 104 anos, Olha há aí. pouco tempo. Então ele foi meu pai na fé, onde eu aprendi, e ele era um homem milionário, e acabou assim a sua vida de uma forma simples, com um apartamento no Morumbi e tal, mas ele foi banqueiro, ele fundou o Banco Bandeirantes, ele tinha indústria de macarrão na época, a maior do Brasil, do estado de São Paulo, e ele colocava o dinheiro dele na obra de Deus, Olha aí. então eu vim dessa escola, Certo. então Uhum. eu nunca quis, sabe, ganhar dinheiro. Eu podia estar bem até hoje, porque eu acho que é justo. O Sim, é obreiro que justo, viva do seu salário, não sim, tem. lógico. Mas era uma coisa minha. Tá, entendi. Deixa eu passar a bola, se eu ficar falando, eu falo até amanhã, viu? É Isaac seu nome, meu filho? Ismael. Quase, hein? É. Isso. E é verdade, gente. Eu também concordo com você. Eu também trabalho fora. Eu sou pastora auxiliar hoje da Quadrangular, já estou lá há 30 anos também, mas eu sempre achei, não quero remuneração. Eu trabalho, é o amor que a Já gente preguei em faz. várias igrejas da quadra, inclusive Quadrangular na aqui, sede da missionária Dionísio Dionísia. Já Rochdale, né? preguei lá já. Isso. Então é uma bênção. Eu penso também que é, né? Como tá na palavra, né? É. Receber de graça, vai. É isso mesmo. Bom, então continuando aqui, eu peguei essa foto também da internet, que foi recém-inaugurado, esse complexo aquático Domênico Spidaletti. Tremendo isso, tremendo. Tremendo isso.
né? E muito importante. E, assim, é pro munícipe. Estava com inscrições abertas, não sei se agora já encerrou. Acho que encerrou porque eu conheci uma pessoa esses dias Ah, que chegou assim, pô, já não tem mais inscrições. olha Falou lá. pra mim. Fiquei sabendo esses E dias. é gratuito, então é mais uma conquista, né, para nossa cidade. E está situado também no quilômetro 18. Então eu fui fazendo, né, a minha lição de casa, pegando fotos, É pertinho, referência. fica pertinho da Praça do Samba, onde historicamente as marchas para Jesus saem. Ah, As últimas, né? Porque as primeiras saíam da frente da prefeitura, tá. mas já há uns 15 anos, toda a marcha ela sai da Praça do Samba, que é bem do lado desse complexo aí. Olha que bacana. Então, você que quer depois mais informações, eu vou deixar o endereço na descrição do nosso programa de hoje. Agora aqui vamos falar um Ah, pouco da família, né? Então vamos sair do nossa, bairro aqui, né? aqui tem história. Se eu te falar, esse pastor que eu te falei que era meu pai na fé, fez meu Ah, casamento. E eu sabia que eu não podia, porque antigamente tinha aquele negócio de exame pré-nupcial e tal, e eu fiz. Acho que a minha sogra falou, eu falei, eu vou fazer, tá bom. Eu era namorado da Leia e deu que eu não podia ter filhos. Então, eu fui pro casamento sabendo que, e ela também, que eu não podia ter filho, eu. tá. Era zero a possibilidade. Os exames a gente fez e tal. Aí, o pastor, no meu casamento, o Esquiliró, profetizou que eu seria pai de meninos. Até quando eu vou nas igrejas eu dou esse testemunho, né? Eu brinco um pouquinho com isso da esperança. Eu não tinha esperança, aí a esperança encheu meu coração. Só que vai passando um ano, 2 anos, Você é 3 anos. Abraão, né? E aí o que vai acontecendo? Vai apagando a chama da Sim, esperança. sim. Mas Deus ele é tão bom que no dia da profecia, quer dizer, no dia do meu Do casamento. aniversário de casamento, É, só que 20 anos depois, nasceu o João Antônio, aquele meninão bonitão ali de trás. 20 Eu anos. estava na maternidade quando completando 20 anos de casado e 20 anos da profecia. Deus, eu falo para todo mundo assim, ó, joga aqui para mim aqui a câmera. Ah, Se Deus falou, vai acontecer. Nem que demore 20 segundos, 20 minutos, 20 meses ou 20 anos. Se Deus falou, vai acontecer. Porque ele não é filho do homem para que minta e nem que se engane. Se ele falou, vai acontecer. E Deus é amém. tão grande, assim, tão poderoso, que depois Deus me deu esses dois gêmeos. Eles Olha são aí, gêmeos. 3 anos e meio depois, a minha esposa ficou grávida de novo. olha aí, Aí vieram o Pedro e o Gabriel. Os olha dois. aí. Aí eu brinco que meu nome mudou de Reinaldo para Abraão mesmo, É, porque depois de velho, tem uma multidão, imagina, que meu culto lindo. acabava, tal, a gente ia para casa de manhã, aí eu queria dormir depois do almoço que nada, tinha que jogar bola, descer na quadra, jogar bola, porque eu era o quarto jogador, 2 contra 2. Olha aí. Então assim, graças a Deus até hoje assim a gente é muito unido, muito presente. E ele está fazendo faculdade, eles estão no primeiro ano do ensino médio hoje. E eu estou 39 anos casado com a Leia. 39 anos, o João tem 19, eles têm 15. Que Então, maravilha. assim, Deus nos abençoe e cumpriu a sua promessa. Eu costumo Amém. falar para todo mundo, ele vai, se ele falou, vai acontecer. Amém. Eu creio. Eu creio. Creio nisso. Tenho promessas que eu estou esperando e eu Ah, creio que você que está assistindo também. Então, ó, recebe aí a bênção. Eu sabia que esse programa não ia ser só um programa. Vai, segura aí, vai até o final, que tem mais aqui, hein? amém. É isso aí. Ô, Glória. Vamos lá? A formatura dele do ensino médio, né? Do João. Agora ele fez o ano passado na ESPM, uma faculdade de comunicação, publicidade e marketing. E esse ano ele decidiu transferir para o Mackenzie. Então ele foi para o Mackenzie lá do centro de São Paulo, tá lá. Aí a formatura do ensino médio, meu lindão. Ah, que maravilha. Mas continua na área de comunicação, Comunicação. Não, publicidade. não, continua. Continua, Ah, continua. então puxou um pouquinho do pai, né? Puxou um pouquinho, Ah, um pouquinho. Aí a minha aqui. mãe, linda minha mãe, Dona Miriam, mora na Praia Ah, Grande. Ela tem 82 anos. hum. Essa foto é recente. Ela dirige, ela vem para São Paulo de carro, volta, Gente, sozinha? sozinha. Só que agora, exatamente, amanhã ela tem uma consulta.
parecer uns tumorzinhos, mas que ela vai vencer em nome de Jesus. Amém, eu creio. Um beijo, É, mamãe. Dona Miriam, grande Dona Miriam. Um beijo, Ela dona fala que eu sou a Miriam. cara, focinho de um, cara do outro. Ai, que linda. É. Que linda. Ah, é a família Aqui na mesa, a continua. família reunida, né? Ai, que linda família. Deus abençoe. Um abraço Amém. para todos E a vocês, viu? gente honra muito isso, viu? A Ai, gente honra muito isso. A mesa reunida. A gente tá, gosta disso. tá. E é importante, É né? isso aí. É importante isso. Tá? Porque hoje parece que a comunicação, Ah, embora a tecnologia seja muito amiga nossa para algumas coisas, eu creio que ela tornou-se inimiga um pouco e eu também, né? gosto de cozinhar, viu? Olha lá, Normalmente de domingo é comigo a cozinha. que bênção, né? Amém. E aí a gente tá junto, que nem, né? Pegar no celular, não, na mesa não. Então vamos conversar? Vamos olhar no E olho, vamos falar? a gente tem que lutar com isso, porque É difícil, né? principalmente o mais velho, ele gosta de ficar vendo aqueles filminhos na hora de comer. Ah, A tá. gente, até ontem ele não colocou, falou, Vitória. Não, mas é importante, viu? É, Precisa retomar esse diálogo de isso. família. Tem muita gente que mora junto, mas não vive junto, não é, apenas coabita, vamos dizer assim. Moram pessoas diferentes no mesmo espaço. É, E isso foi descoberto na pandemia, porque na pandemia as pessoas tiveram que olhar um para o rosto do outro e falar: e agora, José, vamos é. ficar junto, porque não pode sair? E eu tenho que te aturar. E aí aconteceu violência familiar, aconteceu violência com família, violência com criança, enfim. Então, é Mas a gente importante isso pensar. sempre foi, desde o início, a gente sempre foi muito E presente. precisa mesmo, tá? Então, mais um conselho para você É, que tá aí, gente, ó. muito, muito presente. Seja amigo dos seus filhos, família, mesmo que você não more com o pai ou a mãe, tenha seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, não Você importa. sabe que Sua família, essa geração, por exemplo, eu sou pai de adolescentes, né? certo? Então, assim, é uma geração que bebe muito álcool. Tá, Não tô falando do meu filho, mas assim, ele foi em várias festas e eu sempre levava, ia buscar. Às vezes, não, eu vou dormir na casa de fulano. Eu falei, não, eu vou lá, eu posso até levar, mas eu quero ver. certo. E assim, eu brinco que na nossa época de adolescente, a gente fazia vaquinha suando para comprar, às vezes, uma garrafa daquele vinho licoroso, aquela coisa horrível. Hoje, você vai nesses eventos, cada um tem uma garrafa ou de vodka ou de Red Label, de uísque, destilado, debaixo do braço. É E, impressionante isso, não é verdade? Estou falando, é impressionante, impressionante. e é muito triste. E aí você vencer tudo isso, mas então, na igreja, muita oração e muita amizade, porque não é só estar na igreja. Tá, Porque o mundo você tem que estar presente. Porque se você vacila, então, assim, é cheirar, é ver, é não sei, e sendo amigo, porque a gente é amigo, mas eu sou pai também. lógico. Agora, eles já passaram, principalmente o mais velho, já passou dessa fase, graças a Deus, Tá, tá namorando com a menina que entrou para fazer medicina, que olha aí. bênção, ela entrou esse ano agora. Ela ficou um ano fazendo cursinho, passou, estão namorando já 4 anos juntos, os dois. Olha aí. Uma menina da igreja IBMA, que ele tá indo lá na IBMA, lá em Alphaville, Igreja Batista Memorial de Alphaville, Certo. já é líder de grupos lá, então, graças Tá a Deus. encaminhado. Tá encaminhado. Glória a Falo Deus. muito, né? Falo muito. Ué, mas a gente tá aqui para isso. Não, o programa tem tempo, tem limite, vamos lá. Ah, bom, então agora a gente vai então para a parte profissional. A gente vai colocar as fotos que você mandou, Tá bom. mas lógico que você tem muito mais coisa para falar, né? Ah, Então, mudou o cabelo, né? E a barba aqui. E não faz muito tempo, isso aqui foi uns 2 anos atrás, acho que esse programa. É com o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, antes da reeleição, no primeiro mandato dele. Logo que ele queria assumir o lugar do Bruno Covas. O certo. Papo Reto, um programa que nasceu meio que sem querer. E, assim, estamos indo no 5º ano, não se falava muito em podcast. Tá, A gente foi um dos pioneiros. Vamos fazer um podcast? Porque, assim, esse meu amigo, que hoje é meu amigo, irmão até, que é o pai da namorada do meu filho, certo. que ele tem uma agência de automação de redes sociais e tal. E tem outros negócios. Então a gente estava um dia fazendo uma viagem, ele falou, pô, eu sei que você é da área da comunicação e tal, vamos começar um programa? Ele queria até que fosse um programa evangélico, assim. Falei, ó, pode ser, mas tem tanto programa evangélico, vamos pro lado que eu tava muito presente na política, vamos começar. Começou com um piloto, e foi indo. A gente, primeiro, teve outdoor na cidade, teve um painel na Castelo que ele colocou. Foi, assim, um sucesso de cara, assim, o podcast, e com muita audiência. Os primeiros tinha mais do que até hoje, porque agora tem muito programa, né? Certo.
Mas assim, bombou muito, bombou. É uma coisa assim, eu assim não imaginava. Ó, ontem mesmo, eu tava andando aqui em Osasco, uma pessoa falou assim, você não tem um podcast? Eu falei, tenho. Por acaso eu tenho. Mas foi uma coisa que nasceu sozinho. Hoje a gente tem patrocínio, a gente, graças a Deus, o programa até anda sozinho. Dá para até para profissionalmente a gente ter botar alguma coisinha para trabalhar de graça é duro, né? Só na obra de Deus que não, mas aqui não. Então a gente tem patrocínio hoje. As pessoas aqui procuram para vir no programa. Olha aí. Aqui na cidade do mundo político, eu tenho até criado alguns inimigos, porque eles acham que eu não quero levá-los no programa. Tá. Não, aqui não dá agenda. E de verdade, a agenda quem faz é a agência. Certo. Porque eles têm interesse. Por exemplo, vai o prefeito Ricardo Nunes, que é o Certo. prefeito de uma cidade de São Paulo. Eles têm essa agência de automação que presta um serviço para o poder público. Então, Certo. Elvis César, por exemplo, que eu entrevistei 3 vezes, o Elvis, ele é cliente da casa há muito tempo, o prefeito de Santana de Parnaíba, Tá. que foi candidato a governador também. Então, além de tudo, gera negócios lá dentro. Lógico. Então Tem um assim, retorno, né, da audiência. ele cede o estúdio de graça, né? Por outro lado, eles abordam, claro, como empresários, aquilo que eles têm para oferecer. Então, Certo. a agenda, muitas vezes, às vezes não, mas muitas vezes é focada nisso. Pô, vamos levar fulano que pode dar um negócio ali. Tá certo. E aí as Entendi. pessoas não entendem, acham que eu que não quero levá-los, tal. Mas conforme vai passando, assim, tem um candidato a vereador aqui, meu amigo, não vou falar o nome, que eu fiz de tudo e levei ele no programa, agora na campanha. Tá. Então, assim, a gente dá um jeito, porque época de eleição é semanal, mas eu cheguei a fazer diariamente o programa, Olha. porque tinha muita gente. Você sabe que na campanha para governador agora, eu entrevistei vários candidatos a governador. O Elvis César, que era candidato a governo, o Felício Ramute, ele era pré-candidato ao governo pelo PSD, depois ele se transformou no vice do Tarcísio. Eu entrevistei ele 2 vezes. Olha aí. O Vinícius Poit, do Partido Novo, entrevistei ele também. Márcio França, ele era pré-candidato ao governo pelo PSB, depois não foi mais, mas ele era pré-candidato, depois acho que saiu candidato a senador. E eu entrevistei o Márcio França 2 vezes também. E teve mais gente, que agora eu não estou lembrado, mas isso. Então eu tinha que entrevistar. Teve dia que entrevistei 2 pessoas. O Mamãe Falei, o Arthur Duval, ele era pré-candidato do Podemos também. Ele era pré-candidato ao governo. Aí depois ele foi lá para a Ucrânia, você conhece, lembra a história dele? Aquela história que vazou, ele falando das mulheres de lá. Sei. Ele foi no meu programa 10 dias antes de ir para a Ucrânia. E ele falou uma coisa que eu falei assim, não se fala. Aquilo ficou marcado, sabe? Ele falou assim, eu perguntei para ele, mas por que você não vem à reeleição para deputado estadual? Por que você quer ser candidato ao governo? Certo. Aí ele falou assim, olha, para deputado estadual eu ganho quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu for sair candidato. Eu ganho. Eu quero voos maiores. Tá registrado, tá? Tá gravado. Bom, eu achei estranho que ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. Sim. Aí 10 dias depois, o que aconteceu? Ele foi para a Ucrânia, falou aquelas besteiras, ele perdeu o mandato. Ele Foi cassado, não? Eu acho que ele, como é que diz? Ele pediu para sair, como é que é a palavra? Renúncia. Ele renunciou. Certo. Mas ele ficou inelegível durante 8 anos. Ele está inelegível ainda. Então, e aí? Então, sai candidato agora, vamos ver se você, todas as vezes que você quer. Falou uma besteira muito grande. Tem coisa que não se fala. Entrevistei Joyce Hasselman, não sei se você vai pôr a foto dela aí. A Joyce Hasselman, foi até um caso assim interessante. Ela foi eleita na base do Bolsonaro para deputado federal com 1.100.000 e poucos mil votos. Olha. E eu falei para aí ela foi no meu programa metendo pau no Bolsonaro, sei lá, a discórdia deles. O corte do meu programa o PT pegou, na página do PT deu mais de 10 milhões de visualizações. Olha. Não foi na minha, foi na do PT. Tá. E ela falou ali, meteu o pau, chamou o Bolsonaro de ladrão e tal. Aí eu falei no programa para ela assim, você tá tranquila, você pode perder 1 milhão de votos que você tá eleita ainda com 100 mil votos. Pois bem, ela perdeu 1.100.000 votos. Teve 17 mil votos, perdeu a eleição. Você não pode ferir a base. Você foi eleita, a pessoa acha que o voto é dela.
o voto é meu, né? Não é dela, era do Bolsonaro aquele voto. Ó, não. Ela achando que era voto dela. Aí ela pôde se rebelar contra o Bolsonaro, Sim, entendi. foi candidata batendo no Bolsonaro, e a base dela, que elegeu ela, Tá, falou, agora não vão votar mais em você. tá, entendi. E ela perdeu 1.100.000 votos. Ela teve Sim. 17 mil votos. Olha isso. E agora, para vereadora, foi também, agora teve acho que menos votos do que muito candidato aqui de Osasco. Acho que ela teve uns 4 mil votos só. Então, a vida é assim, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que ter ética, a gente tem que ter uma linha Verdade. a gente não pode... Menosprezar. Eu ia falar uma palavra feia, né? Cuspir no prato que comeu, né? Pois é, não, podemos, exatamente. então, Tem que honrar Isso. quem te Mas apoiou. esse é um bom prefeito, viu, Ricardo Nunes? Que bacana. Bom, então, extremamente importante este programa com muita relevância. Ah, aqui, Olha lá! olha aí. Gente, 2012. Meninão, esse cabelinho arrumadinho, né? Aí foi um debate com o João Paulo Cunha, que eu tenho um carinho muito grande. Entrevistei ele no Papo Reto já também. Mas essa aí era candidatura para prefeitura. Certo. Os candidatos eram o Celso Giglio, João Paulo, a princípio era o João Paulo, depois o Lapas, eu vou até contar o que aconteceu, mas era o João Paulo, Oswaldo Virgínio, Delbo Teruel e Reinaldo Mota estava lá, que era eu. Eu, assim, tenho um pouquinho de experiência com microfone, que eu pastor, locutor de rádio, Sim. professor. Aí, para eles, era novidade, para todo mundo, porque ninguém nunca houve um debate na TV Bandeirantes, e foi a primeira vez e nunca mais teve. E aí, o que aconteceu? Eu vi o Celso Giglio do meu lado tremendo igual uma vara verde no estúdio da Band. Nervoso. Todo mundo nervoso. Eu tava nervoso. Eu não tinha sido candidato nem a síndico de prédio. Eu tava lá, né? Nessa candidatura e todo mundo nervoso. Eu não tinha conteúdo, mas assim, eu soube dominar assim, as emoções e passei uma boa mensagem. Porque quando acabou esse debate, a minha família estava no Shopping Continental me esperando. Foi de sábado de manhã. Aí eu saí do programa por volta de meio-dia, acabou, e eu fui pro Continental. Menino, era meio molecão, meninão, assim, sabe, de uma boa, cheguei lá, o povo do shopping me abordou, acabei de te ver agora, eu dei autógrafo, foi uma loucura. Foi uma experiência, assim, muito interessante. Você tá lá no estúdio, você não tem a menor noção de quem tá assistindo. Verdade. E como foi a primeira vez, a cidade parou para assistir, e eu tava lá, graças a Deus. Olha, que bênção. Deus honra, hein? E aí o João Paulo saiu porque ele estava envolvido com o Mensalão. E o vice dele era o Jorge Lapas, que entrou no lugar dele logo depois do debate, e o Jorge Lapas acabou ganhando a eleição, porque os votos do Celso Giglio eles foram impugnados, exato. Anulados, e aí o Lapas ganhou no primeiro turno. Sim, olha aí. Memória, gente, memória da história política na cidade de Osasco, hein? Agora, aqui é uma foto sua também, acho que já na... Agora já com o cabelinho diferente, né? Não sei quem eu publiquei nas redes sociais, aqui é no estúdio do Papo Reto. Uma pessoa falou assim, nossa, como o pastor mudou o visual dele. De barba, cabelo raspado, meio que moicano aqui. Falei assim, quis mudar um pouquinho. Olha aí. Então, depois eu quero perguntar depois do teu programa junto com a Beth. A Beth é minha querida. Que é um outro projeto, né? Então, e você quer falar já? Vai aparecer ela aí, não? Não, acho que... Não sei se eu mandei foto com a Beth. Não. A Beth foi assim, na TV Cidade, que a gente fiquei 4 anos com um programa lá, eu conhecia a Beth distante, mas sabia da história, da importância da história dela. Sim. Mas ela estava meio quietinha na cidade nessa época. Acho que foi em 2013, 2014, alguma coisa assim. Logo depois que eu disputei a prefeitura. Eu estava com um programa, aí eu falei assim, pô, vou chamar a Beth para fazer... Aí a gente dividiu uma vez por semana, o programa era diário, mas todas as quartas a gente criou na sala com a Beth Parro. Nós criamos um quadro. Certo. Só que a Beth, ela pega o telefone agora, ela liga pro Alckmin. Certo. Ela é uma mulher que tem um conhecimento vasto, ela é uma pessoa inteligentíssima. Sim. Eu amo a Beth, para falar a verdade. Generosa. E ela é uma pessoa muito bem relacionada. Sim. Muito bem relacionada. Então ela somou muito. Aí, eu falei, Beth, pô, eu tô lá com o Papo Reto, vamos lá ajudar. Aí ela também, acho que praticamente 1 ou 2 vezes por mês, ela divide a mesa comigo no Papo Reto. Mas ela que leva o convidado. Certo. Ela tem muitos convidados, né? Muitos convidados.
Então, assim, a gente está saindo desse eixo político, desde que a Beth chegou, Tá, para trazer um pouco de educação. certo, Ó, ela me apresentou o Dr. Jacó Goldberg. Eu já entrevistei ele 2 vezes. Uma a primeira vez na TV Cidade, certo, com ela, tá. e aí no Papo Reto também, o Dr. Jacó. O Dr. Jacó é aquele psicólogo que era do Fantástico. Ah, olha aí, Se você olhar o rosto do Dr. Jacó Goldberg, você vai ver na hora. certo. E eu tive o privilégio, o Reinaldinho, eu nasci lá em Guarulhos, Ah, entrevistando o Dr. Jacó Goldberg, uma olha aí, sumidade. que Graças a maravilha. Beth. Beijo pra você, Beth. Beijo, querida, amada, que também já fez parte aqui do nosso hall de, né, ex-primeiras damas maravilhosas. Ela é Tive a honra fantástica. também de conhecer a dona Janete, né, de Sanazar, né, esposa do nosso primeiro prefeito. Então, assim, eu vou aos poucos convidando outras, né, Perfeito. outras mulheres para poder, né, ir Tem, costurando a nossa tem que história trazer aqui, né? a esposa do Lapas, acho que é Sandra. Ah, é verdade. Eu entrevistei ela na TV Cidade também. Ela é Olha uma aí, graça também, tem que uma boa trazer. referência. Vou É. anotar aqui. Tem a Tá. Aline, tem a Sandra, tem a Márcia, que é a esposa do Emílio também. Olha Ela aí, mora aqui, em aqui em Osasco Osasco. também. É. Então, temos muitas pessoas. Olha, o tempo já tá. Oh, meu Deus do céu! Quanto tempo falta? Acabou já? Hã? Oh, 10, oh, meu Deus do céu. Bom, então vamos continuar aqui com as nossas fotos. Aqui, Aqui, olha aí, olha aqui, novinho aqui, aqui gente. mexe no meu coração, viu? Olha aí. Porque se tem uma coisa que eu amo é isso, a Marcha para Jesus. Ai, que Desde a maravilha. primeira marcha aqui em Osasco, eu já fazia, como era meio ligado a Renascer, então as primeiras marchas da Renascer, lá em São Paulo, eu também participei, não como organizador, mas participei por ser da igreja, locutor da rádio, então a gente acabou o envolvendo. Acho que 3 anos depois da primeira marcha em São Paulo, a gente realizou a primeira marcha em Osasco. Eu acho que foi em 1997. Ou 96 ou 97. Eu preciso puxar na minha memória isso. A gente organizou a Marcha para Jesus e durante 20 anos, eu ou como diretor de eventos ou como presidente do conselho, eu sempre tive a marcha nas minhas mãos, assim, como coordenador. E tem muitos testemunhos. As últimas marchas, a gente distribui Bíblias, as últimas marchas. E tem um testemunho da missionária da tua igreja. Ela estava doente, internada no Cruzeiro do Sul, no hospital. E a marcha, assim, no trio elétrico, a gente ia passando na Câmara, orava pelo Poder Legislativo. Certo. A gente passava na parte das bandeiras, lá na autonomia, a gente orava e tal. A gente passava pelo centro comercial, a gente orava pelo comércio. A gente passava pelo hospital, a gente orava pelos enfermos. A marcha, até hoje é assim, vai parando e orando. Certo. E nós paramos em frente ao Cruzeiro do Sul, não sabíamos que ela estava lá internada, nada. E começamos a interceder e a orar. Olha que lindo. E ela estava lá, e ela dá esse testemunho. Ela estava lá internada, não estava bem. Ela foi curada naquele dia, Deus Amém. libertou ela, e ela Oh, e é um glória. dos testemunhos desse evento, grande evento. Fora a evangelização no trajeto, que muita gente fala, isso aí é uma besteira. O povo, quando ele está assim unido, junto, cria coragem para algumas situações. Então o pessoal entra dentro dos comércios, das lojas de carro, do autonomista, evangeliza, deixa um folheto, atualmente deixa uma Bíblia. E prega o evangelho. E tem muitas situações das pessoas aceitarem Jesus. Sim, Porque hoje a gente faz um treinamentinho antes. certo. O Eri, o Relação. pastor Eri, grande pastor Eri da Comunidade Céu, que tem encabeçado os últimos anos, e eu não posso esquecer do Elias, hoje o atual presidente do Conselho de Pastores, que teve essa brilhante ideia do evangelismo, usar a marcha como um fator evangelístico Com também. certeza. Não é só um juntamento para louvor, nada. Hoje, no trajeto, a gente vai pregando o evangelho. Maravilha. Meu coração salta quando eu vejo essas imagens. E 20 anos não são 20 dias. É verdade. E aí, aquele amor pela obra, né? A gente não pode parar. E tem estratégia, né? Essa é mais uma estratégia para alcançar as almas, né? Sem dúvida. E agora também temos a internet, temos podcast que a gente está fazendo aqui hoje. Sem Também dúvida. está alcançando pessoas. Então, E o legal da marcha é que ela não é de ninguém. De quem é a marcha? A marcha é para Jesus. exato. Tudo bem, a Renascer, lá em São Paulo, ela organiza. Tá. Aqui em Osasco é o conselho. conselho. É o conselho. Sempre foi o conselho. Mas assim, não é de ninguém. Não tem placa. Não tem placa. Exato, Não isso tem que é placa. importante. Não tem placa. É.
Então, assim, não tem a minha igreja. Não, na sua igreja aqui são os irmãos juntos, um do lado do Exato. outro. É o corpo de Cristo Corpo de reunido. Cristo literalmente agindo. Maravilhoso. Vamos lá? Ah, e agora aqui também Aí o são os podcast, né? comentários. Alguns comentários, né? É, tem muita gente, a gente tem uma audiência boa, graças a Deus, Que maravilha. E você faz ao vivo ou gravado? ao vivo. Ao A gente, vivo. 95% dos programas são ao vivo. Vamos lá. Ai, A meu gente, a Deus. gente faz ao vivo e quando a gente grava, a gente solta como ao vivo. Eu também faço isso. Então, esses dias o que aconteceu? Eu cheguei e falei para um prefeito que a gente gravou, não me lembro, acho que foi de Tatuí, prefeito de Tatuí. Falei, prefeito, o senhor não sai de casa. O senhor não sai de casa no horário do programa, senão o pessoal vai estar te vendo. Porque o senhor não está lá e está aqui, como é que o senhor está? Então o senhor fica quieto, não sai no horário, a gente fala para os prefeitos. Mas assim, são muito poucos, porque eu gosto de interagir muitas vezes. Por exemplo, ó, eu fiz um programa com o prefeito de Ibiúna. O ex-prefeito, que ele perdeu a reeleição dele. Como é que é o nome do doutor lá? Puxa vida, minha mente. Bom, de Ibiúna não, de Itapecerica da Serra. Aí, o que aconteceu? A oposição entrou para arrebentar mesmo no programa, porque ele divulgou muito lá, colocou até outdoor do que ele ia estar no Papo Reto. Puxa vida, minha mente. Não, agora tem que ver o nome. Bom, resumindo, a oposição entrou. Aí, na hora, os assessores dele acionaram também a máquina. Tá. Eu sei que um programa de 1 hora nós tivemos 3.400 comentários. Olha. E eu ia ao vivo, o bom do ao vivo é assim, você vai comentando algumas coisas, né? Certo. E algumas até que ele não gostaria que eu falasse. Mas, ó, eu falei, prefeito, aqui o papo é reto. Tá. Então, ó, estão perguntando isso pro senhor. E aí? Então o senhor tem que falar, né? Mas a maioria das vezes a gente fala as coisas boas, né? Ah, A gente fala as coisas boas. ah, que bom. Olha, o Aqui Rogério também. Lins, olha, Rogério Lins. Aqui Ó, também. aqui meu cabelo tava diferente ainda. Olha lá. Grande Rogério. Aí o Aqui prefeito, o ó, a gente tem uma boa Ricardo. audiência ao vivo. Isso aí no Facebook e também a gente transmite pelo YouTube. Tanto no Face, por incrível que pareça, as pessoas estão menosprezando o Facebook hoje, mas o Facebook tem audiência ainda, viu? Claro que tem. Tem audiência Lógico ainda. que tem. Muita gente menospreza um pouco. Diz que o Instagram tirou. É, Não. É um não. outro público, vamos dizer assim, né? Não. O público que me acompanha também no Face é diferente do público do. Deixa eu lembrar, Doutor Nakano. Agora eu lembro que eu entrevistei o Doutor Sato de Jandira, Doutor Nakano de Itapecerica da Serra. Olha aí, que bacana. Aí o Ricardo Nunes. Foi lá, esse programa foi lá no gabinete do Ricardo Nunes. A gente montou toda a estrutura lá. Olha aí, que bacana. Aqui Esse foi o primeiro da 5ª temporada, com o deputado Rogério Santos, é da nosso. nosso de Osasco, foi vereador e hoje é deputado estadual. Ele foi eleito com a base católica, você acredita? A Igreja Olha. Católica. Ele saiu de 2.500 votos para 70 e poucos mil votos como Olha deputado. aí, que maravilha, hein? Uma Muito pessoa boníssima, uma pessoa especial. Você devia bacana. trazê-lo aqui, o Rogério Santos. Eu passo o telefone. Esse é esse você tem que trazer aqui. O cara de Deus, viu? Oh, que Cara de bênção, Deus, cara de Deus. maravilha. A Oh, vida dele toda ligado à música na Igreja Católica. É um cara que dá palestra, um cara de Deus, Rogério que Santos. bênção. Eu, por favor, passe contato, eu gostaria muito. Ó, já estou fazendo o convite aqui. Bom, aqui acho que é a última foto. Você lá ainda. Ó, o celularzinho aqui para eu estar acompanhando Os comentários, os comentários, né? exatamente. Ah, muito bom. Só do Face, né? Bom, e aqui então, Fecha. para encerrar o nosso versículo, né, do Senhor da Sabedoria. E agora então, chegou no momento das homenagens, né? Tá todo o tempo, né, Ismael? Tô. Homenagem? É lógico, eu tenho uma homenagem. Porque eu tenho um nome. Por que que, então o nosso programa chama-se Você Faz Osasco Brilhar? Porque o primeiro objetivo, falar dos nossos bairros. Porque muita gente desconhece que nós temos Achei legal. 60 bairros na cidade, então já trouxe gente Zona Norte, Zona Sul, não importa, de vários segmentos. E aqui também, então, assim, é um trabalho eclético, aí os me acompanha. Então, na verdade, aqui a gente não fecha em religião ou política, ou isso ou Perfeito, aquilo. isso mesmo. Então, assim, é aberto para poder valorizar as pessoas. Então, tem muita gente que tem, como você, tem já um trabalho reconhecido
grande em escala, e temos pessoas mais humildes, que de repente só conhece o pessoal do bairro, a família, mas que está aqui e faz um trabalho relevante pela cidade. Por isso, então, o nome do programa chama-se Você Faz Osasco Brilhar, referente ao hino, que é o Osasco Brilha. Então, foi uma palavra que Deus me deu, uma inspiração mesmo. Esse nome Legal, não existe, eu parabéns. até estou registrando em Brasília esse nome, não existe, foi feita a pesquisa, não tem nenhum nome em todos os programas. Por quê? Foi o que o senhor me disse, né? Não põe o foco na cidade, põe o foco nas pessoas que fazem com que o Osasco brilhe. Porque o referência é o Osasco brilha. Então, você está aqui hoje, porque Obrigado. você também faz o Osasco Obrigado. brilhar. Que Tá legal. bom? Então, Obrigado. esse é o nosso carinho para Muito você obrigado. e a referência da nossa querida Meire. Ela é uma das nossas colaboradoras, ela doa graciosamente os brindes e a gente passa, então, para os nossos convidados. Obrigado, Tá meu, bom? de coração, viu? Tá? É um Que carinho. Deus te abençoe e continue aí Nossa. nessa força, nesse trabalho muito bonito. E eu, como candidato a prefeito, eu tive a honra de conhecer a cidade um pouco mais. Então, eu conheci as quebradas, os bairros melhor, conheci a cidade inteira. Eu posso falar que hoje eu conheço Osasco, norte a sul, como não tem leste e oeste, mas conheço bem a nossa cidade. E são pessoas valorosas, né? Valorosíssimas. Pessoas que valorosíssimas. trabalham, que às vezes estão escondidinha, mas aqui o nosso programa é para dar o espaço para elas e é um presente. Cada Obrigado. programa é um presente. E aqui é para você adotar a sua, Opa! com a sua família, com a esposa. Família não vou Isso. conseguir chegar. Não vai chegar, viu? Obrigado, querido. que alegria. Obrigado, viu? De É um coração. carinho para você, uma honra para mim Honra é minha. recebê-lo. E eu gostaria que você deixasse uma saudação final, que já vamos terminar com o nosso lindo hino da cidade de Osasco. Obrigado, quero agradecer muito, Simone, pela honra, o privilégio. Acho que ela que faz Osasco brilhar, né? É ela que faz Osasco brilhar. E eu quero deixar essa minha palavra final, um texto as palavras de Jesus. Jesus certa vez falou assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, vieram os rios, as tempestades, o mau dia, e deram contra aquela casa. Mas ela tinha sido edificada sobre a rocha e a casa não caiu. Agora, Jesus também falou que todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa, sua vida, sua família sobre a areia. Aí na primeira tempestade, a casa caiu. Então, que a gente aprenda uma coisa: a gente tem que construir a nossa vida, a nossa casa na rocha, na palavra de Deus, aonde você pode ter certeza que ela vai crescer e pode vir o que vier, a luta que acontecer, e a casa não vai cair e você vai permanecer íntegro e inteiro. Então eu agradeço a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui e que Deus possa te abençoar e te abençoar cada vez mais. Obrigado, viu? Muito obrigada, queridos. Você vê que bênção, eu tenho certeza que você foi abençoado e edificado com esse programa. Então, nós estamos nos despedindo. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo Você Faz Osasco Brilhar. Tchau, tchau. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória nos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte,
sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações.